Vibra meus elétrons, tudo positron. Vídeo de hoje a gente vai começar a entender como é que as moléculas são formadas, como é que as reações orgânicas acontecem, por que acontecem, quais são os componentes que precisam para uma reação acontecer. Bom, então a gente vai entender alguns agentes que participam dessas reações. Vamos lá? Quando a gente fala de reação química, a gente está falando de quebra e formações de ligações. Então, quando eu tenho uma reação química, uma reação com composto orgânico, a gente sempre vai ter a formação e a quebra dessas ligações, que muitas vezes são ligações covalentes. E essas quebras podem acontecer de duas maneiras. Você pode ter uma quebra chamada de homólise e uma quebra chamada de heterólise. Pessoal, quando a gente chama de homólise, homo quer dizer o quê? Igual, e lise quer dizer quebra. Então, homólise é uma quebra que acontece igualmente entre os átomos. E heterólise, hétero quer dizer diferente, e lise quebra. Então, é uma quebra que acontece de maneira diferente entre os átomos. E essas reações de homólise e heterólise, elas têm alguns fatores que podem incentivar e podem modificar a dinâmica da reação. Os fatores são temperatura, luminosidade e pressão. A temperatura ela tá relacionada com o grau de agitação das moléculas. Então, se você aumenta a temperatura, as moléculas reagem mais rápido. A luminosidade, principalmente a ultravioleta, ela facilita a quebra da ligação. Então, muitas vezes, quando eu quero facilitar uma quebra ou quando eu quero promover uma reação, eu coloco luz ultravioleta, porque ela vai quebrar uma ligação e facilitar uma certa reação. E o último é a pressão, principalmente quando eu estou trabalhando com gases, tá? Então, a pressão é relacionada a gases. Então, eu posso deslocar o equilíbrio, eu posso acelerar uma reação através do aumento da pressão. Beleza? Então, como eu falei para vocês, a homólise, ou também chamada de cisão homolítica, ela ocorre quando você tem uma ruptura e os elétrons são divididos igualmente entre os átomos ligantes. Ou seja, eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, dois eletrõezinhos ligados. Quando eu romper, o que vai acontecer? Esse par de elétrons vão se separar. Então eu vou ter o que? Eu vou ter dois hidrogênios com um elétronzinho sobrando. Esse resultado, isso aqui, é chamado de radical livre, tá? Então, os radicais livres são espécies extremamente reativas e instáveis, tá? E esses reagentes, esses radicais, eles não têm carga elétrica e são muito reativos. Então, olha aqui, ó. Então, eu tenho uma ligação, por exemplo, AB. O que acontece? Na ligação, eu vou quebrar e cada um vai ficar com o seu elétronzinho. E eu vou chamar cada uma dessas parcelas resultantes de radicais. E homolítica, porque eu quebrei exatamente ao meio. Então, cada um fica com um elétron. Beleza? Olha aqui um exemplozinho para a gente entender. A equação abaixo indica... Então, olha, eu tenho um CH4. Eu tenho aqui, ó, um C, H, 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 H. Quando eu promovi uma reação, muito provavelmente colocando luz ultravioleta, o que acontece? Vai acontecer o seguinte, olha, eu vou ter C, H, 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 e esse carboninho ele ficou com um elétronzinho, mais H com elétronzinho. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que agora cada elemento desse está com o seu elétron.
Então, como eu quebrei a ligação e cada um ficou com o seu, a gente fez o que? Uma reação de homólise. Ou seja, nessa homólise, cada um se separou e ficou com o seu elétron. Beleza? Além da homólise, eu posso ter uma divisão chamada de heterólise. A heterólise, ou também chamada de cisão heterolítica, ocorre quando eu tenho uma divisão, só que ela não é igualitária. Você vai ter alguém com mais elétrons que alguém. Alguém vai ficar com os elétrons e alguém vai ficar sem elétrons. Ou seja, na ruptura, o que acontece? Os elétrons da ligação ficam com apenas um dos átomos ligantes. E quando você tem a heterólise, você sempre vai ter como resultado um cátion, que é aquele que perdeu elétrons, e um ânion, aquele que ganhou elétrons, que ficou com os elétrons. E esses íons formados, eles podem ser estáveis ou muito instáveis, tá? Então, dependendo do composto, dependendo do produto da reação, eu posso ter certa estabilidade ou não. Quando eu sou muito instável, quer dizer que eu não quero ficar daquele jeito. Logo, eu sou muito reativo. Todo composto instável, ele é muito reativo. Quanto maior a instabilidade, maior a capacidade de reação. Então, aqui um exemplo para a gente. Eu tenho uma ligação de AB e o que acontece? O par de elétrons vai ficar com o B. Como o A perdeu os elétrons, o A vai ficar com uma carga positiva e o B, que ficou com os elétrons, fica com uma carga negativa. Então, eu vou ter um cátion positivo e um ânion negativo. Essa quebra ocorreu de maneira diferente, desigual. Por isso que a gente chama de quebra heterolítica. Beleza? Meus elétrons, então é isso. No vídeo de hoje a gente entendeu a diferença entre reações de homólise, quando eu tenho uma quebra igual entre os átomos, cada um fica com seus elétrons, e uma reação de heterólise, quando alguém fica com um par de elétrons. E essa explicação vai ser importante para a segunda parte da aula, quando a gente entender os tipos de reagentes. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!